Bom dia para você. Café com palavra, mais uma manhã se iniciando. Como você despertou? Como está a tua mente, o teu coração? Como está o teu semblante, o teu ser? O que você tem sentido nesses dias? O Senhor é fiel em todo tempo. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda. Mediante a qualquer situação, tenha certeza que o Senhor está cuidando de tudo. Tenha certeza que o Senhor está te guardando, tenha certeza que o Senhor está te cuidando, te mantendo de pé. Mesmo em meio a choro, a tempestade, em meio às aparentes derrotas da vida. Entenda que o Senhor está cuidando de você, porque Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós necessitamos. E muitas vezes sobre as águas Ele nos faz caminhar. E quando Ele nos faz caminhar sobre as águas é um milagre. Porque, como nós sabemos, caminhar sobre as águas é impossível. Porém, com o Senhor, o impossível torna-se possível. E nesta manhã eu quero falar desse Deus que faz com que os seus milagres apareçam nas nossas vidas, que faz com que as suas verdades sejam estabelecidas, que faz com que todas as coisas que nos rodeiam, que nos cercam, aconteça de acordo com a sua vontade. E nesta manhã eu quero falar para você que me escuta, que me vê, que me assiste todas as manhãs, neste Café com Palavra, que Deus tem um propósito específico para a tua vida, para a tua história. Mesmo que você esteja passando por grandes lutas, grandes humilhações, grandes e aparentes derrotas. Por que eu digo aparentes derrotas? Porque muitas vezes acreditamos estarmos derrotados, porém são somente aparências. Porque no mundo espiritual tudo está se desenvolvendo da maneira correta como Deus quer. Quando não vemos ainda a nossa vitória aqui no plano físico, é porque no plano espiritual já está sendo feita, já está sendo concretizada. Nesta manhã estamos no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, a qual nós vamos ver um Deus de milagres, um Deus de tamanhas situações que vão acontecer na vida deste profeta e que ele vai demonstrar uma grande fidelidade para com Deus. E em revanche você vai ver uma grande vitória da parte do Senhor sobre a vida deste profeta. A palavra do Senhor vai dizer nesta manhã que o rei Dário toma este império babilônico, a qual estava Daniel inserido. E neste momento Daniel é decretado como um governador, como um presidente, como alguém especial do reino. E ali causou uma certa inveja nos outros, causou um certo ciúme, uma certa vontade de tomar o lugar dele. Porém, os outros 120 presidentes das províncias, eles não tinham, eles buscavam em Daniel algo que o denegrisse, buscavam em Daniel algo que o fizesse com que eles tivessem falta para com o rei, para que eles pudessem acabar com Daniel. Porém, não encontrando nada, eles chegaram à conclusão que a única forma de pegar Daniel, a única forma de acabar com este poderoso homem de Deus, era usando tudo aquilo que ele tinha com Deus, era usando a própria fé dele, era usando aquilo que mais ele tinha de perfeito. Então eles fazem o que? Eles conversam com o rei, eles preparam um decreto, a qual o rei na hora assinou sem pestanejar, sem pensar, a qual ninguém poderia durante 30 dias se ajoelhar ou fazer nada com outros deuses, adorar outros deuses naquele tempo específico, a não ser adorar ao rei. E o rei achou bonito o decreto, achou interessante, disse: pronto, vamos decretar isso.
Parece que não tinha nada mais a fazer do que ficar fazendo decretos, né? Então era tudo algo bem planejado, bem minucioso para acabar com quem? Com Daniel. E ali Daniel, vendo esse decreto, porém, a sua fidelidade para com Deus não mudou. A sua fidelidade para com Deus permanecia. E diz a palavra do Senhor, neste capítulo 6, que eu não vou ler hoje porque é muito extenso, Daniel permanecia na sua fidelidade. E todas as manhãs, todo meio-dia e toda noite, como diz a palavra, 3 vezes ao dia orava Daniel a Deus. 3 vezes ao dia Daniel se prostrava ao Senhor dentro dos seus aposentos. 3 vezes ao dia Daniel permanecia em conexão real com Deus, fazendo aquilo que ele sempre fez, independente de qualquer obstáculo, independente de qualquer decreto, independente de qualquer situação que o rei tivesse estabelecido. Daniel se colocava nos seus aposentos, fechava sua porta, abria a janela em direção a Jerusalém, que era um estilo de adoração, um estilo de louvor, um estilo de oração, sempre abrir a porta em direção a Jerusalém. E ali ele fazia a sua oração matinal, a sua oração do meio-dia e a sua oração da noite. Estando ele ainda orando, diz a palavra do Senhor, que vieram todos esses presidentes, todos esses governadores, todos esses homens que mancomunavam contra Daniel e entraram em seus aposentos e o pegaram orando. Levaram-o até o rei e disseram: olha só, este homem a quem tu defende estava descumprindo um decreto do rei. E entristeceu-se muito o coração de Dário, porque Dário gostava de Daniel, Dário amava Daniel, Dário via em Daniel um homem fiel. Porque aqueles que mantêm o princípio de Deus em suas vidas, aqueles que carregam os princípios soberanos de Deus, eles são pessoas fiéis, são pessoas a quais você pode confiar, são pessoas a quais você pode entregar os seus bens mais preciosos nas mãos dele, porque eles vão fazer com que todas as coisas aconteçam dentro da legalidade. Pessoas realmente fiéis. Eu não estou falando de pessoas que vão à igreja, eu não estou falando de pessoas que se dizem evangélicos, católicos ou protestantes, espíritas, não. Eu estou falando de pessoas fiéis a Deus, de pessoas que têm princípios de Deus, de pessoas que vivem uma vida com Deus, de pessoas que conhecem a palavra, que conhecem os mandamentos, que conhecem os estatutos, que sabem o que devem e não devem fazer. Essas são pessoas fiéis a Deus. Eu falo de pessoas que carregam dentro de si a cultura cristã, a cultura de Deus, a cultura de Cristo, a cultura que prega a verdade, a cultura que prega a fidelidade para com o seu próximo e para com Deus. E aí nós vemos um homem chamado Daniel, que vive dessa maneira. Ele é levado e ele, como dizia o decreto, seria jogado na cova dos leões. E naquele dia, naquela manhã, meio-dia ou noite, eu não sei que horário que eles pegaram Daniel, mas provavelmente à tarde, à noite, segundo a palavra, porque passou-se uma noite toda. E então acreditamos que eles pegaram Daniel na sua oração das 18 horas mais ou menos e jogaram na cova dos leões. E ali nós vemos um rei que o seu coração é dilacerado por ver o seu amigo Daniel sendo jogado na cova dos leões e ele mesmo não podendo fazer nada porque ele próprio tinha decretado, tinha feito esse decreto. Através do seu selo, através do seu anel de selar, ele mesmo carimbou o decreto contra o seu próprio amigo. Quantas vezes a nossa vida vai de encontro à vida de alguém? Quantas vezes Deus nos coloca em posição de culpar, de julgar, de decretar sobre a vida de alguém? E às vezes nós nos encontramos em situação a qual nós não temos saída. E esta manhã nós vemos que o rei passou por essa situação. Porém diz a palavra do Senhor que o rei ficou toda a noite buscando em seus guardados, em seus arquivos, algo que pudesse livrar Daniel daquele decreto
mas nada ele encontrou, a não ser dizer a Daniel: que o teu Deus te livre, Daniel, que o Deus de Daniel te livre, que o teu Deus te livre desses leões. E diz a palavra que toda noite ele ficou acordado, este rei, buscando algo que pudesse livrar Daniel. Mas sabe, ele não encontrou nada, porque a única coisa que poderia livrar Daniel dos leões era somente o Deus que ele servia. Era somente o decreto a qual eles condenaram ele. Eles buscavam em Deus algo que pudesse condená-lo, mas em Deus eles acharam algo que pudesse glorificar ainda mais o nome de Deus. Ainda mais este profeta ficou conhecido após o rei chegar de manhã e dizer: vive, ó Daniel, acredito que estás vivo pelo teu Deus. Teu Deus te salvou, Daniel. E disse Daniel: vive, ó rei, que eu estou aqui. Veja que muitos planejaram acabar com Daniel através de um decreto, através da sua fé, mas a sua fé mostrou que eles serviam um Deus vivo, que eles serviam um Deus que tudo podia, mesmo livrar da boca dos leões que queriam, estavam rugindo, estavam famintos para comer alguém. Vemos nesta manhã um Deus que salva, um Deus que livra, um Deus que liberta. E nesta manhã nós podemos observar que o rei chamou Daniel para fora, e todos aqueles que haviam preparado a cova dos leões para Daniel, eles mesmos foram jogados dentro da cova dos leões. Deus adormeceu os leões, Deus adormeceu as feras para que ele não fosse consumido. Nesta manhã eu quero dizer para você, para a sua vida, para a sua história, que Deus está adormecendo leões. Deus está fechando boca de leão nesta manhã sobre a tua casa. Deus está fechando bocas de leões nessa manhã sobre a tua vida, sobre a tua história, porque Deus tem coisas com você ainda nessa terra. Deus tem algo para realizar sobre a tua vida. Deus quer usar você de uma forma sobrenatural. Muitas vezes você tem se afastado dos caminhos do Senhor por N situações, mas saiba que Deus tem fechado boca de leões muitos dias sobre a tua casa, muitos dias sobre a tua vida. Você que vive uma vida muitas vezes sem expectativas, sem saída, sem vontade de viver, sem pensamentos futuros, nesta manhã eu quero dizer para você: existe um Deus que você pode confiar, existe um Deus que você pode olhar e entender que Ele está fechando boca de leões nessa manhã. Entender que Ele está cuidando de você de uma forma especial. Entender que Ele está guardando você de uma forma especial. Muitas vezes você não era para estar aqui já. Já era para você ter acabado na sepultura, na cova. Porém, foi Deus quem fechou a boca do leão. Aleluia! Foi Deus quem acabou com a fúria do leão. Foi Deus quem fechou a boca do leão para não tragar você. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você: continua, persevera. Deus tem grandes coisas. Não há decreto que possa parar o chamado que Deus tem na sua vida. Não há decreto de rei humano que possa parar o milagre que Deus tem para fazer contigo. E muitos ainda glorificarão o nome do Senhor através da tua história, através da tua vida. Quando olham para você e dizem que você não é nada, quando olham para você e dizem que você não significa nada, que você não vale nada, entenda que para o Senhor você tem um grande valor. Há um grande valor dentro do teu coração. E o Senhor tem observado, o Senhor tem visto e o Senhor tem contemplado tudo o que você tem passado. E nesta manhã, mais um dia, Deus fecha a boca dos leões sobre a tua vida. Que Deus abençoe o seu dia, a sua história, e que nós possamos fazer o melhor para com todos aqueles que nos rodeiam. Café com Palavra, até amanhã, em nome de Jesus.